Liberada a consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. E você vai ver também na edição de hoje. Presidente Jair Bolsonaro apresenta novo ministro e anuncia reforma ministerial para a próxima semana. A arrecadação federal volta a apresentar crescimento em relação ao ano passado. Santa Catarina discute critérios para vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Mato Grosso do Sul quer vacinar crianças contra a Covid para o retorno às aulas presenciais. Em Criciúma, a vacinação continua na próxima semana. Trânsito liberado nesse fim de semana na Serra do Rio do Rastro. E ainda as notícias que foram destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao pagamento do terceiro lote da restituição do imposto de renda. Confira na reportagem. As consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano base 2020, foram liberadas na manhã desta sexta-feira. A consulta pode ser feita pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones ou pela página da Receita na internet, no receita.fazenda.gov.br. A restituição desse terceiro lote vai ser paga no dia 1º de agosto. O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, 5 milhões de contribuintes vão receber a restituição nesse lote, entre prioritários e não prioritários. O valor total a ser pago é de 5,8 bilhões de reais. Estão no terceiro lote de restituições idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 18 de maio. Caso o contribuinte identifique alguma pendência na declaração, é possível retificar a declaração corrigindo as informações que estejam equivocadas. As restituições de declarações que apresentam inconsistência em situação de malha fina são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta. Além desse lote, que está aberto para consultas, haverá ainda mais 2 lotes de pagamento. O quarto lote será pago no dia 31 de agosto e o quinto e último lote no dia 30 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, vai assumir a Casa Civil da Presidência da República em uma reforma ministerial que deve acontecer na próxima semana. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem as informações. Em entrevista à Rádio Banda B de Curitiba, na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que a escolha em colocar um senador na Casa Civil é para que ele possa manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro e elogiou a experiência de Ciro Nogueira. Acertamos os ponteiros, né? E a gente toca o barco, né? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. Então não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos, né, as questões afetas à Casa Civil. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. O senador Ciro Nogueira deverá assumir a Casa Civil, no lugar de Luiz Eduardo Ramos, que vai para a vaga de Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência. Onyx Lorenzoni irá assumir o Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado. A pasta foi agrupada com outros 4 ministérios para a criação do Ministério da Economia, sob o comando do ministro Paulo Guedes. Com essas mudanças, Bolsonaro atende uma reivindicação dos parlamentares, que pedem mais ações do governo na área de emprego e renda. Nós tivemos muito trabalho aqui para manter empregos formais. Os informais, a gente não tinha como manter.
Quando você fecha tudo, essas pessoas que vivem de bico, né, muitos para trabalhar de manhã para comer de noite, perderam sua renda. Fomos obrigados aqui a apresentar uma alternativa, no caso do auxílio emergencial, mas tem que acabar o dia, né? Porque a nação não tem como suportar a despesa anual com auxílio emergencial. Você pode ver, o ano passado, de auxílio emergencial, nós gastamos mais que 10 anos de Bolsa Família. Então o gasto é astronômico, ultrapassou 300 bilhões de reais o gasto com essa rubrica. E o país tem que voltar à normalidade. Então esse novo Ministério de Emprego e Previdência vai cuidar dessa questão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já sabia das mudanças no governo. Em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira, ele falou sobre o apoio que recebe do presidente. O presidente, no estilo dele, nas horas decisivas, tem apoiado. Agora, se ele me apoia nas horas decisivas, quando chega uma hora importante como essa, de conseguir trazer um aliado importante do ponto de vista político para ele, eu devia recusar? Eu devia dizer assim, não, presidente, ninguém encosta aqui não, deixa o Onyx cair fora do palácio, fica onde quiser, ninguém vai mexer aqui. Conversa super franca que ele teve. Jair Bolsonaro já havia feito uma reforma ministerial em março deste ano, com mudanças em 6 ministérios, Casa Civil e Secretaria de Governo, ambas ligadas à Presidência da República, Ministérios da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e da Defesa, e também da Advocacia Geral da União. Na entrevista à Rádio Banda B, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o veto ao fundo eleitoral e destacou que o fundo não foi criado no seu governo. Por isso, a decisão de não sancionar em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Outro assunto abordado na entrevista foi o voto impresso. Segundo Bolsonaro, na próxima semana ele irá mostrar a inconsistência e vulnerabilidade que ocorreu no segundo turno das eleições de 2014, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. E vai ser uma apresentação bastante objetiva para todos entenderem da inconsistência, da vulnerabilidade e de uma coisa inacreditável. Eu acho que nós temos aí várias ciências, né? E podemos falar em probabilidades. Então isso aconteceu porque por ocasião das eleições de 2014, o TSE disponibilizou a apuração minuto a minuto. Então isso, 231 vezes, são 231 minutos. Então você comprova só ali claramente que houve uma interferência externa. Eu não posso admitir que meia dúzia de pessoas tem a chave criptográfica de tudo e essas meia dúzia de pessoas, de forma secreta, conte os votos numa sala lá do TSE. Isso não pode, isso não é admissível. A própria Constituição fala em contagem pública dos votos. O que nós queremos? Olha o que eu estou querendo. Estou querendo transparência. A arrecadação federal voltou a apresentar um crescimento real expressivo sobre 2020 no mês de junho, segundo dados divulgados pela Receita Federal na última quarta-feira. Confira na reportagem. O aumento foi de 24,49% acima da inflação, um valor recorde de mais de 880 bilhões de reais acumulados no primeiro semestre deste ano. Só no mês de junho, a União arrecadou 137,169 bilhões de reais. Na comparação com junho do ano passado, houve um crescimento de 46,77%, descontada a inflação, em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. O valor é o segundo maior para os meses de junho desde o início da série histórica da Receita Federal em 1995. O salto da arrecadação é reflexo da retomada da economia após a pandemia do coronavírus, sofrida no ano passado, que paralisou as atividades comerciais e afetou a tributação do consumo e da renda do brasileiro. Outra justificativa para o aumento histórico foi o adiamento dado pelo governo para o pagamento de alguns tributos em 2020, que serviu de alívio às empresas e contribuiu para que a Previdência Social arrecadasse 49,28% a mais do que o ano passado.
além de recolhimentos extraordinários de aproximadamente 20 bilhões de reais em imposto de renda à pessoa jurídica e em contribuição social sobre o lucro líquido de janeiro a junho de 2021. Esses recolhimentos, fora de época, têm impulsionado a arrecadação por causa de empresas que registraram lucros maiores que o previsto e tiveram de pagar a diferença. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou o nível sustentável das receitas e disse que o patamar de arrecadação obtido no semestre não depende do desempenho da economia. Mesmo se o Brasil parasse de crescer daqui para frente, nós já teríamos esse nível de arrecadação atingido e, portanto, sustentável. O nível de arrecadação, com o regime fiscal que temos hoje, se mantém, né? O que nós vamos fazer é justamente pegar uma parte desse aumento de arrecadação e transformar isso numa redução de alíquotas e simplificação de impostos, como sempre prometemos. No primeiro semestre deste ano, todos os setores da economia analisados pela Receita tiveram alta na arrecadação, com destaque para a extração de minerais metálicos, metalurgia e fabricação de produtos de borracha e plástico. Dos 86 setores, apenas 6 ainda estão com arrecadação abaixo do período pré-pandemia. Foram os setores mais prejudicados, como eventos, agências de viagem, bares e restaurantes. A alta na arrecadação realmente é um bom sinal, mas ela deve ser estudada com um pouco de cuidado. A atividade econômica estava deprimida por fatores alheios ao normal do crescimento, ou seja, o problema da diminuição do consumo, diminuição da capacidade de aquisição de bens e de pessoas. É claro, nós não podemos descartar totalmente uma melhoria da economia. A seguir, Santa Catarina começa a definir critérios de vacinação dos adolescentes contra a Covid-19. Em Santa Catarina, começam a ser discutidos os critérios que vão ser adotados na imunização dos adolescentes. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Comitê Técnico Assessor de Imunização, já discute quais critérios vão ser utilizados para a inserção dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos no calendário estadual de vacinação contra a Covid-19. A imunização dessa faixa etária vai começar após a conclusão da população adulta. O superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Macário, explica que o principal objetivo do comitê é avaliar, com base em estudos científicos e análise epidemiológica, qual a melhor estratégia de vacinação para esse público. Segundo ele, o comitê, formado por especialistas em infectologia e imunização, vai se apoiar em documentos técnicos e análise do perfil epidemiológico de casos e de óbitos por Covid na população abaixo de 18 anos. As recomendações do Comitê Técnico serão apresentadas na próxima reunião da Câmara Técnica de Vigilância em Saúde, agendada para o dia 10 de agosto. A partir disso, o Estado e os municípios poderão pactuar sobre a estratégia de vacinação desse público e o momento em que ela deve iniciar. A vacinação de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos já foi autorizada pelo Ministério da Saúde, conforme deliberado entre gestores do Estado e dos municípios na última reunião da CIB. Nesse primeiro momento, a vacinação dos adolescentes deve ser realizada com doses da vacina Pfizer ou outra que venha a ser autorizada pela Anvisa para uso em menores de 18 anos. Segundo dados do IBGE, atualizados em 2020, a estimativa populacional dos adolescentes de 12 a 17 anos em Santa Catarina é de aproximadamente 550 mil pessoas. E em Mato Grosso do Sul, com o retorno das aulas presenciais, o Conselho de Secretarias Municipais defende a vacinação contra a Covid-19 de todas as crianças a partir de 3 anos de idade, o que não ocorre em nenhum lugar do mundo. Quando o ministro da Saúde esteve em Campo Grande na última sexta-feira, ele levou para Brasília um documento assinado pelo COSEMES, o Conselho de Secretarias Municipais de Mato Grosso do Sul.
É uma solicitação para que crianças e adolescentes sejam vacinados contra o coronavírus por causa do retorno às aulas presenciais. No estado, cerca de 5.000 adolescentes já foram vacinados, mas só os que têm comorbidades. Segundo o COSEMES, a estimativa do público não vacinado entre 3 anos e 17 anos corresponde a 700.000 pessoas aqui no estado. Segundo este médico pediatra, a vacina da Pfizer é a única aprovada no Brasil para a imunização de adolescentes. Sobre a vacina para crianças, nenhuma vacina foi aprovada, não só pela Anvisa, mas em nenhum órgão regulatório do planeta. Então, por enquanto, tem um estudo, da vacina Coronavac, por exemplo, um estudo chinês, demonstrando uma boa efetividade, um bom efeito para crianças acima de 3 anos, que é um estudo que já foi publicado na revista Lancet, agora final de junho, mas ainda não foi aprovada por nenhum órgão regulatório do mundo. Mesmo assim, o presidente do COSEMES acredita que em breve será liberada a vacinação para o público infanto-juvenil. Provavelmente em setembro, outubro, já seja inserido, a partir desse nosso pedido, no calendário de vacinação, esse perfil etário das crianças e adolescentes. Até porque as variantes, elas modificam. A gente está vendo, falou de variante Delta, variante Lambda, e nesse cenário hoje mundial, nós temos que dar essa segurança maior a toda faixa etária da nossa população. As aulas presenciais na rede estadual retornam no dia 2 de agosto. Na rede municipal de Campo Grande, na próxima segunda-feira. Para o médico pediatra, é muito importante as crianças serem orientadas sobre todos os cuidados para evitar a contaminação do coronavírus no ambiente escolar. Desde que a escola tem uma estrutura rígida, assumindo essas medidas protetivas adequadas e normatizando que nenhuma criança com nenhum quadro respiratório possa ir à escola, mesmo que seja uma coriza leve, uma tosse esporádica, isso se torna um pouco mais seguro, mas mesmo assim não é isento de riscos. A maioria das crianças, quando pega a doença Covid, ela se manifesta de uma maneira tranquila, leve mesmo, e na grande maioria das vezes sem necessidade de internação. O grande problema é o contágio dos contactantes em casa, dos pais, dos avós, enfim, dos familiares. Então esse é o detalhe, então é por isso a precaução. E aqui em Criciúma, a vacinação contra a Covid-19 vai continuar só quando chegarem mais doses da vacina ao município. As equipes da Secretaria de Saúde de Criciúma aplicaram quase 6.000 doses de vacina contra a Covid-19 durante essa quinta-feira, quando as unidades de saúde do município atenderam em horário estendido, até às 9 horas da noite. Nessa sexta-feira, aproximadamente 800 doses restantes para aplicação da dose 1 foram disponibilizadas em algumas salas de vacinação, que atenderam até às 5 horas da tarde. Mas, com a aplicação de todas as doses, agora o município aguarda a chegada de mais doses para dar continuidade à imunização. Por isso, a Secretaria divulgou que nesse sábado não haverá vacinação, como ocorreu em outros finais de semana. A partir de segunda-feira, as unidades terão doses disponíveis para aplicação da segunda dose. E é importante que a população fique atenta para se vacinar no período recomendado e garantir a imunização completa. Depois que mais doses chegarem ao município encaminhadas pelo governo do estado, a vacinação vai seguir em pessoas com 32 anos ou mais, grupos prioritários e ainda a aplicação da segunda dose. Para serem imunizados, todos devem estar previamente cadastrados no portal Minha Vacina, pelo www.minhavacina.criciúma.sc.gov.br. A seguir, trânsito na Serra do Rio do Rastro liberado nesse fim de semana.
Nesse fim de semana, o trânsito na Serra do Rio do Rastro está liberado. Dá uma olhada. A Serra do Rio do Rastro, que está sendo constantemente fechada para obras de contenção de rochas realizada de forma preventiva, foi liberada totalmente nesta sexta-feira. A última interrupção do tráfego no local foi feita nos últimos dias por conta da morte de um homem que trabalhava nas obras de contenção. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que atua na rodovia SC-390, a qual pertence à Serra, mesmo com a liberação, existe uma restrição, que são veículos com mais de 14 metros de comprimento e mais de 23 toneladas de peso. Esses não podem transitar pelo local. O tráfego segue liberado durante o final de semana e na próxima segunda-feira o trânsito será novamente interrompido para a continuidade das obras. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque nessa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, no Brasil ainda tem quem queira escolher qual vacina tomar contra o coronavírus. O prefeito de Criciúma chama atenção para a vacina contra a influenza. Vou aplicar em mim aqui a vacina da gripe. A partir de 6 meses de idade está liberado, você pode procurar qualquer unidade de saúde que você vai tomar essa vacina. É muito bom, faz bem para você e para todos da sua família. Terça-feira, a Anvisa autoriza estudos importantes para o combate à pandemia. A Anvisa também autorizou nesta segunda-feira o estudo clínico para avaliar a efetividade e a segurança do medicamento proxalutamida na redução da infecção provocada pelo novo coronavírus. O produto é fabricado por uma farmacêutica chinesa que também vai realizar testes em outros países. A Universidade Federal do Rio de Janeiro cria novo teste de Covid-19 eficaz e barato. Você só precisa de um banho-maria, alguns insumos, mas que são coisas bem simples e que iria junto com o kit, né? Irá junto com o kit. E depois é só misturar a amostra com esses reagentes e esperar 45 minutos até a cor virar. Quarta-feira, divulgada a data do primeiro evento teste na pandemia em Santa Catarina. Bom, a importância do evento mora principalmente para o setor de eventos, né, e para a população em geral, que foi tão afetado o setor de eventos durante essa pandemia. O evento teste desse dia 29, portanto, no Teatro do SIC, é focado a adultos, a pessoas vacinadas, totalmente imunizadas, ou seja, com as 2 doses da vacina, da Grande Florianópolis, pessoas que residem na Grande Florianópolis e serão acompanhados, rastreados depois. Elas aceitam esse acompanhamento. Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros vai seguir com os cuidados básicos mesmo após se vacinar. Em relação aos cuidados, máscara, distanciamento social, por exemplo, vai continuar tudo do mesmo jeito? Tem que continuar, né? Eu acho que tem que continuar até o final, né? A gente começou junto, tem que terminar junto, com máscara e álcool gel e tudo que a gente precisa aí também, mantendo o sistema imune lá em cima para a gente poder resistir, né? Quinta-feira, a abertura de novas empresas no Brasil supera expectativas nos primeiros meses do ano. O que explica esse crescimento do número de MEIs é principalmente a questão do desemprego. Diante da situação de desemprego, muitas pessoas estão encontrando no pequeno negócio uma forma de ocupação e renda. E o MEI é a figura que é mais fácil criar um empreendimento dessa natureza. E o desabafo do técnico Paulo Baier sobre a fase da equipe tricolor. Eu recebi 2 propostas para sair e não saí, porque eu quero dar continuidade no trabalho, eu quero seguir o meu trabalho no Criciúma, que eu tenho um projeto aqui dentro, que é jogo a jogo. Não fui eu que falei que o Criciúma é o melhor time do campeonato. Há 2 semanas atrás, vocês falaram que o Criciúma é o melhor time do campeonato. Que o Criciúma era um candidato. Eu nunca falei isso. Eu falei sempre aqui que nós íamos fazer jogo a jogo. Hoje, nós estamos no da primeira rodada até a 8ª no G4 e tá ruim. Espera aí, vamos analisar direito. O técnico Paulo Baier está em campo agora com o Criciúma. O Criciúma duela pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Figueirense em casa. O jogo está no finalzinho, últimos minutos por enquanto. O Tigre vem vencendo por 1-0. Essa vitória vale a permanência aí no G4 do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Fique com a gente também nas nossas redes sociais.
Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.